O silêncio na mansão dos Villanova era tão opressivo que sufocava a alma de Maria Clara. Uma escuridão gélida engolindo sua esperança. Os lustres de cristal reluziam com uma frieza cortante, zombando abertamente da sua dor, enquanto ela segurava os papéis do divórcio com mãos trêmulas. Henrique, o homem a quem ela dedicara cada batida do seu coração nos últimos 5 anos, permanecia de costas para ela, contemplando a noite chuvosa através da imensa vidraça, como se a mulher que ele outrora amou fosse agora apenas um incômodo indesejado, uma mancha descartável em seu grandioso e perfeito legado familiar. As palavras cruéis de Dona Leonor ainda ecoavam pelas paredes luxuosas, cravando-se como punhais envenenados no peito já fragilizado da jovem esposa. A matriarca não fizera questão de esconder o desprezo, declarando abertamente que uma mulher incapaz de gerar um herdeiro masculino não passava de um peso inútil para o império cafeeiro da família. Henrique não a defendeu. Não ergueu a voz para proteger a mulher que suportara incontáveis e dolorosos tratamentos médicos para realizar o seu capricho egoísta. Ele simplesmente aceitou a sentença da mãe, escolhendo a ganância e a vaidade em vez do amor verdadeiro e compassivo. Isadora, a amante dissimulada, assistia a tudo do topo da escadaria de mármore, com um sorriso vitorioso e perverso, desenhado nos lábios perfeitamente pintados. Ela acariciava o ventre ainda liso com uma ostentação ensaiada, ostentando o suposto herdeiro que carregava como se fosse um troféu de ouro maciço. Para Maria Clara, aquela visão era o golpe de misericórdia, a prova definitiva de que seu sacrifício silencioso nunca fora suficiente para preencher o vazio na alma de seu marido. O luxo de Morumbi transformara-se repentinamente em uma prisão gélida, um mausoléu majestoso, construído sobre as cinzas de seus sonhos destruídos. Sem dizer uma única palavra em sua defesa, a jovem arrastou seus passos pesados até o quarto que um dia fora o santuário do casal. Ela recolheu apenas as roupas mais simples, aquelas que havia trazido do humilde subúrbio antes de se tornar uma Villanova, recusando-se a levar qualquer joia ou símbolo daquela riqueza maldita. As lágrimas queimavam seus olhos amendoados, mas ela se recusou a deixá-las cair na frente daquelas pessoas que já haviam roubado sua dignidade e sua juventude. Maria Clara estava determinada a sair de cabeça erguida, confiando que Deus seria sua única testemunha verdadeira. Foi nesse instante de agonia silenciosa, enquanto fechava a pequena mala de lona desgastada, que uma tontura repentina e avassaladora a atingiu como um raio imprevisível. O chão pareceu desaparecer sob seus pés vacilantes. A visão escureceu e ela desabou sobre o tapete persa de valor inestimável, respirando com dificuldade. Quando recuperou os sentidos, o ambiente estava vazio. Ninguém na casa havia notado a sua queda ou se importado com o seu sofrimento solitário. Com as mãos trêmulas e o coração disparado no peito, ela procurou em sua bolsa os resultados dos exames médicos que havia recebido pela manhã. O papel amassado trazia a revelação que, horas antes, a fizera chorar de alegria, antes de ser brutalmente esmagada pela realidade cruel do divórcio. O exame de sangue confirmava o que seu corpo já começava a sussurrar: ela estava grávida de quase 8 semanas. O milagre pelo qual rezara fervorosamente aos pés de Nossa Senhora Aparecida finalmente havia se concretizado no momento mais sombrio e improvável de sua existência conturbada. Uma nova vida crescia silenciosamente em seu ventre, uma chama de esperança divina acendendo-se no meio da escuridão absoluta que ameaçava engolir sua alma cansada e ferida. Ao desdobrar o documento do laboratório, as lágrimas que ela tanto tentara conter finalmente transbordaram, manchando as letras impressas em preto. O detalhamento genético precoce revelava não apenas a gestação, mas também o gênero do bebê, que estava a caminho era um menino, o tão sonhado e exigido herdeiro que Henrique sempre desejara. O motivo de sua desgraça atual estava ali, seguro dentro dela, alheio a toda a maldade do mundo exterior. O destino parecia pregar uma peça cruel e irônica, entregando o prêmio mais valioso no exato instante em que o jogo já havia sido definitivamente perdido.
Ela acariciou o próprio ventre instintivamente, sentindo uma força desconhecida e ancestral pulsar em suas veias, expulsando a fraqueza que a dominava minutos antes. Olhando para a porta fechada, Maria Clara compreendeu com uma clareza cristalina que aquele filho não pertencia à família Villanova, mas apenas a ela. Se revelasse a verdade agora, Henrique aprenderia aquela casa por obrigação, usando a criança como um mero troféu para satisfazer o orgulho desmedido de sua mãe. Ela jamais permitiria que seu menino crescesse em um ambiente tão tóxico, onde o valor humano era medido pelo peso do dinheiro sujo. A decisão foi tomada em uma fração de segundo, selada com uma promessa silenciosa e sagrada, feita a Deus e ao bebê que carregava. Ela esconderia a gravidez de Henrique e de toda aquela família arrogante, partindo para sempre sem deixar qualquer rastro do seu paradeiro. Assinou os papéis do divórcio com uma firmeza surpreendente, deixando-os sobre a cama imaculada, junto com a aliança de casamento que agora parecia queimar o seu dedo. Maria Clara pegou sua mala solitária, cobriu-se com um xale escuro e caminhou em direção à porta da frente, pronta para enfrentar a noite tempestuosa. Ao passar pela grande sala de estar, ela lançou um último olhar para Henrique, que permanecia imóvel, ignorando completamente a sua partida silenciosa. Ele não fazia ideia de que, ao descartar a esposa que considerava inútil, estava jogando fora exatamente aquilo que mais desejava na vida. A chuva caía impiedosamente sobre as ruas desertas de São Paulo, lavando as calçadas e levando embora as últimas ilusões da jovem mulher ferida, com passos determinados e o coração protegido pela fé inabalável. Maria Clara desapareceu na escuridão, levando consigo o maior segredo e o maior tesouro do Império Villanova. A caminhada até a estação rodoviária foi longa e exaustiva, com a água fria encharcando suas roupas e misturando-se às lágrimas salgadas. O vento castigava seu rosto pálido, mas havia um fogo novo e inabalável aquecendo o seu íntimo, dando-lhe forças para continuar avançando. Ela comprou a passagem mais barata disponível com as poucas economias que havia guardado ao longo dos anos, escolhendo um destino distante. Bahia era o único lugar onde ela possuía algum vínculo familiar remoto. Uma tia idosa que morava no coração pulsante e empobrecido do Pelourinho. Um refúgio perfeito contra a influência destrutiva de Henrique. O ônibus velho e desgastado balançava intensamente pelas estradas esburacadas do país, afastando-a gradativamente da metrópole luxuosa que quase destruíra a sua alma. Cada quilômetro percorrido representava uma corrente quebrada, uma libertação dolorosa, porém necessária, da opressão constante que ela suportara na fria mansão dos Villanova. O cheiro de diesel e o desconforto dos assentos duros não importavam, pois ela finalmente sentia que estava no controle do próprio destino. Guiada pela luz divina, Maria Clara encostou a cabeça no vidro embaçado, rezando fervorosamente para que Nossa Senhora guiasse os seus passos rumo a uma vida de paz. Enquanto a jovem esposa viajava rumo ao desconhecido, a manhã seguinte, na residência dos Villanova, amanheceu envolta em uma atmosfera de triunfo superficial. Henrique encontrou os papéis do divórcio assinados sobre a cama de hóspedes, sentindo um alívio temporário misturado com uma pontada incômoda de culpa silenciosa. Ele tentou ignorar o vazio que a partida de Maria Clara deixara no ambiente, focando rapidamente na falsa promessa de futuro que Isadora representava. A amante, por sua vez, já começava a ditar ordens aos empregados da casa, pavoneando-se pelo casarão com a arrogância de quem finalmente conquistara a coroa cobiçada. Dona Leonor organizou um café da manhã suntuoso para celebrar a purificação da sua família nobre, brindando com champanhe caro logo nas primeiras horas. Ela não poupou críticas cruéis à ex-nora, chamando-a de fraca e incompetente, regozijando-se abertamente por ter banido a moça humilde de suas vidas impecáveis. Henrique forçou um sorriso para agradar a mãe e a nova noiva. Mas a lembrança do olhar triste de Maria Clara na noite anterior continuava assombrando os seus pensamentos. O poderoso magnata do café mal sabia que sua verdadeira ruína
estava apenas começando a ser desenhada pelas mãos justas do destino. A tempestade em São Paulo finalmente cedeu lugar a um sol fraco e sem calor, iluminando as vitrines caras e os prédios espelhados. Longa Dali. Atravessando as fronteiras estaduais, a futura mãe sentiu os primeiros raios de sol baiano aquecerem a sua pele cansada pela longa viagem noturna. Um sorriso genuíno brotou em seus lábios pela primeira vez em meses. Uma expressão de gratidão sincera pelo milagre da vida que carregava em silêncio. A batalha pela sobrevivência seria arduamente difícil no subúrbio de Salvador, mas ela enfrentaria qualquer obstáculo para proteger o seu pequeno e amado João Pedro. A paisagem árida do sertão foi gradativamente sendo substituída pelo verde vibrante e pela brisa quente do litoral, anunciando a sua chegada à Bahia. O barulho ensurdecedor da cidade misturava-se com as cores intensas das ruas. Uma realidade completamente diferente da frieza monocromática de São Paulo. Maria Clara desceu do ônibus com as pernas dormentes e o corpo exausto. Mas a determinação em seus olhos amendoados brilhava mais forte do que o próprio sol nordestino. Ela apertou a bolsa contra o peito, onde os exames médicos estavam cuidadosamente dobrados, garantindo a proteção do seu bem mais precioso e sagrado. Caminhando pelas ladeiras de paralelepípedos do Pelourinho, ela observava as casas coloniais descascadas e a pobreza escancarada que abraçava a comunidade local. Mães com crianças pequenas nos braços vendiam quitutes nas esquinas. Trabalhadores suados carregavam fardos pesados. Mas havia uma alegria contagiante naquelas pessoas simples. Era ali, no meio daquela miséria material e daquela imensa riqueza espiritual, que ela construiria o seu novo lar, longe dos julgamentos impiedosos da alta sociedade paulistana. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro de dendê e sal grosso no ar, preparando o seu espírito para a árdua jornada que se iniciava naquele momento. A casa da tia Rita era pouco mais do que um casebre humilde, com paredes descascadas e teto de zinco, espremida no fim do beco. A senhora de cabelos brancos e rosto sulcado pelo tempo a recebeu com um abraço apertado e caloroso, sem exigir grandes explicações imediatas. A solidariedade dos pobres era um alento imediato para a alma ferida de Maria Clara, uma prova viva de que o verdadeiro amor não dependia de contas bancárias abastadas. Naquela noite, deitada em um colchão fino no chão de terra batida, ela sentiu uma paz profunda que não experimentava há anos, longe daquele ambiente de acolhimento e fé. A mansão dos Villanova fervilhava com os preparativos apressados para o novo e grandioso casamento de Henrique. Isadora exigia que tudo fosse refeito, desde as cortinas francesas até os talheres de prata, tentando apagar qualquer traço da presença da antiga esposa. No entanto, por mais que tentasse limpar a casa, uma atmosfera pesada de tensão persistia, envenenando silenciosamente a aparente felicidade que eles tentavam projetar para a mídia. A mentira da amante estava com os dias contados. Uma bomba relógio prestes a explodir e destruir as fundações daquele império construído sobre a falsidade. Maria Clara adormeceu embalada pelo som distante de atabaques e cânticos religiosos que ecoavam pelas ruelas estreitas do bairro pobre durante a noite quente. Ela sonhou com um menino de cabelos escuros e olhos expressivos correndo livremente por uma praia ensolarada, rindo com a inocência intocada pelo mundo. Aquele sonho era uma promessa divina, um lembrete do propósito maior que agora guiava os seus passos através daquela escuridão inicial e assustadora. A semente da justiça havia sido plantada no solo fértil do sofrimento materno, e o destino encarregava-se de regá-la com as lágrimas derramadas na escuridão da traição. Os primeiros meses na Bahia foram uma provação dolorosa e implacável para a jovem acostumada ao conforto da metrópole paulistana. O calor sufocante do Pelourinho castigava seu corpo fragilizado pela gravidez, enquanto o suor escorria pelo rosto durante as longas jornadas de trabalho exaustivo. Maria Clara passava horas debruçada sobre os tanques de cimento áspero, esfregando vigorosamente as roupas sujas das pensões locais para garantir algumas moedas no fim do dia. Suas mãos macias, outrora adornadas com anéis de diamantes brilhantes,
agora exibiam calos doloridos e feridas abertas pela ação corrosiva dos sabões baratos e da água fria. Apesar da miséria absoluta que a cercava no casebre apertado da tia Rita, havia uma riqueza espiritual que nutria sua alma cansada, todas as noites. Antes de repousar em seu colchão improvisado, ela acendia uma pequena vela diante da imagem desgastada de Nossa Senhora Aparecida, rezando com fervor inabalável. O cheiro de cera derretida misturava-se ao aroma do acarajé frito na rua, criando uma atmosfera de devoção sincera e profunda resiliência. As lágrimas ainda caíam silenciosamente na penumbra, mas já não eram fruto da humilhação, e sim de uma esperança maternal que crescia junto com o seu ventre redondo. Enquanto Maria Clara contava moedas para comprar vitaminas essenciais, a mansão dos Villanova em São Paulo brilhava com os holofotes do evento social do ano. Henrique caminhava até o altar decorado com milhares de orquídeas brancas importadas, exibindo um sorriso impecável para as câmeras ávidas dos fotógrafos renomados. Dona Leonor usava um vestido exclusivo de seda pura, ostentando o orgulho arrogante de quem finalmente conseguiu um casamento à altura do seu império inestimável. A alta sociedade aplaudia o casal perfeito, ignorando completamente as sombras sombrias de traição e mentiras sobre as quais aquela união vazia estava sendo rapidamente construída. Isadora desfilava pelo tapete vermelho com uma confiança inabalável, fingindo uma delicadeza angelical que mascarava perfeitamente a sua natureza fria e calculista. Sob o tecido caríssimo do vestido de noiva, ela usava um enchimento discreto para simular a evolução do falso herdeiro que prendera o magnata milionário. Henrique segurava as mãos da nova esposa com uma ternura ilusória, cegamente convencido de que estava prestes a segurar o seu tão aguardado filho nos braços. O empresário poderoso trocara a devoção pura de um amor verdadeiro por uma miragem cuidadosamente fabricada por uma mulher ambiciosa e desesperada por status social. No humilde subúrbio soteropolitano, a noite avançava, enquanto Maria Clara costurava retalhos sob a luz amarelada de uma lâmpada fraca e cintilante. A velha máquina de pedal rangia ritmicamente, acompanhando o som distante dos tambores que ecoavam pelas ruelas íngremes do bairro histórico e marginalizado. Cada ponto dado no tecido barato era um pequeno passo em direção ao enxoval modesto do menino que estava prestes a nascer sem o amparo de um pai. Ela conversava baixinho com o seu ventre, prometendo a João Pedro que, embora lhe faltassem brinquedos caros, jamais lhe faltaria amor, dignidade e proteção materna integral. A festa luxuosa no Morumbi estendia-se até a madrugada, regada a garrafas de champanhe, caríssimo, e discursos repletos de elogios vazios e interesseiros. Dona Leonor passeava entre os convidados ilustres, fazendo questão de mencionar como a nova nora era abençoada pela graça da fertilidade imediata. A velha matriarca aproveitava cada oportunidade sutil para difamar a ex-esposa do filho, chamando-a de amaldiçoada e insinuando que a esterilidade era um castigo divino. Ela mal suspeitava que a verdadeira maldição divina já estava enraizada em sua própria casa, escondida sob o véu de mentiras da mulher, que agora chamava de filha. Uma dor fina e repentina na base das costas fez Maria Clara interromper a costura e respirar fundo, buscando aliviar a tensão acumulada no corpo. Foi nesse momento exato, em meio ao silêncio reconfortante do quartinho modesto, que ela sentiu o primeiro chute vigoroso do seu pequeno bebê. Uma onda de emoção indescritível inundou o seu coração castigado, fazendo-a esquecer instantaneamente o cansaço esmagador e as feridas abertas em suas mãos calejadas. O movimento forte dentro de si era a resposta de Deus, a prova viva de que todo o sofrimento enfrentado até ali valeria a pena eternamente. O abismo que separava essas duas realidades simultâneas era uma representação cruel das injustiças profundas que rasgavam a alma da sociedade brasileira diariamente. De um lado, a riqueza ostensiva celebrava uma mentira perversa com banquetes opulentos e alianças forjadas em ouro maciço e corrupção moral. Do outro lado, a pobreza extrema abrigava a verdade mais sagrada
em um casebre sem saneamento básico. Sustentada apenas pela fé inabalável em Cristo, a roda do destino girava silenciosamente no escuro, preparando o terreno para o dia em que essas duas vidas colidiriam novamente de maneira catastrófica e absolutamente inevitável. As semanas seguintes transformaram-se em meses arrastados, marcados pelo crescimento do ventre e pela escassez constante de alimentos na pequena despensa da tia Rita. Apesar da fome ocasional que a assombrava nas madrugadas frias, Maria Clara recusava-se terminantemente a pedir qualquer tipo de ajuda ao ex-marido milionário. A sua dignidade era o único patrimônio real que havia restado. A armadura invisível que a protegia contra a humilhação imposta pela poderosa família Villanova. Ela suportaria qualquer provação terrena. Enfrentaria a fome e o cansaço extremo, mas jamais permitiria que seu filho fosse criado como uma mera moeda de troca financeira. No Palácio de Vidro em São Paulo, o tempo começou a cobrar o preço assustador da farsa, elaborada meticulosamente pela mente perversa de Isadora. O desespero silencioso tomava conta da nova esposa sempre que Henrique pedia carinhosamente para tocar a sua barriga artificialmente aumentada pelas almofadas secretas. Ela inventava desculpas médicas esfarrapadas, alegando dores imaginárias para evitar a intimidade do marido e esconder a ausência absoluta de vida em seu interior sombrio. A teia de mentiras apertava-se perigosamente ao redor de seu pescoço, ameaçando asfixiar todos os seus planos ambiciosos de dominar o império cafeeiro e a imensa fortuna. A estação chuvosa aproximava-se do litoral baiano com uma fúria descomunal, pintando o céu vibrante de Salvador com nuvens escuras e ameaçadoras. O mar agitado batia violentamente contra as rochas antigas, anunciando tempestades severas que testariam a resistência das casas frágeis construídas nas encostas perigosas. No casebre humilde, Maria Clara preparava as poucas fraldas que conseguira costurar, sentindo as primeiras contrações dolorosas anunciarem que o momento sagrado finalmente havia chegado. Enquanto o céu desabava sobre o Pelourinho, o milagre da vida estava prestes a se manifestar no meio do caos, selando para sempre o destino daquelas duas famílias divididas. A convivência diária com Isadora começou a revelar pequenas falhas na máscara de perfeição que a jovem herdeira sempre exibia perante a sociedade paulistana. Henrique notava uma irritabilidade constante na esposa, uma recusa sistemática em visitar os médicos da família para realizar as ultrassonografias obstétricas consideradas rotineiras. Ela insistia em consultar apenas um obstetra particular de sua estrita confiança, alegando buscar maior privacidade para proteger o desenvolvimento do primogênito dos Villanova. Uma sombra fria de desconfiança começava a germinar lentamente no coração do empresário, turvando a alegria ilusória que o casamento luxuoso havia inicialmente prometido entregar. Na comunidade carente da Bahia, a solidariedade dos vizinhos pobres compensava a escassez cruel de recursos materiais que assombrava a vida de Maria Clara. Dona Benta, uma benzedeira idosa, de mãos enrugadas e olhar bondoso, frequentemente dividia a sua modesta panela de sopa com a jovem grávida solitária. A sabedoria ancestral daquelas mulheres fortes do Nordeste ensinava à futura mãe como preparar chás de ervas medicinais para aliviar o inchaço severo das pernas. Naquele ambiente dominado pela pobreza extrema, a jovem descobriu o verdadeiro significado da palavra família, um conceito que a mansão dos Villanova jamais compreendera completamente. Dona Leonor, por sua vez, tornava-se cada dia mais controladora e ansiosa em relação à chegada iminente do tão cobiçado e exigido neto-homem. A matriarca arrogante comprava compulsivamente roupas de grife infantil, decorava um quarto suntuoso com móveis folheados a ouro e organizava chás de bebê extravagantes. O foco obsessivo da senhora poderosa no herdeiro tornava o ambiente da mansão insuportável, transformando a rotina da casa em uma verdadeira prisão psicológica sufocante. Isadora sentia o peso esmagador das expectativas da sogra autoritária caindo sobre os seus ombros tensos. Ciente de que o castelo de cartas estava ruindo, nas tardes calorentas de domingo,
Maria Clara encontrava refúgio nas naves silenciosas da Igreja Histórica de São Francisco, no coração pulsante e sagrado do Pelourinho. Ela sentava-se nos bancos de madeira antiga, maravilhada com os detalhes dourados que adornavam os altares centenários, erguidos pela devoção intensa do povo escravizado. Diante do altar majestoso, ela chorava copiosamente, entregando seus medos mais profundos e suas incertezas paralisantes nas mãos piedosas do Criador de todas as coisas. A paz que inundava o seu espírito durante essas orações silenciosas era o seu principal escudo contra o fantasma persistente da depressão e do desespero. O obstetra contratado por Isadora era, na verdade, um charlatão ganancioso e inescrupuloso, disposto a forjar exames médicos falsos em troca de propinas milionárias. Henrique acompanhava a esposa nas consultas mensais, assistindo, emocionado aos vídeos de ultrassom que mostravam imagens compradas de outras gestações saudáveis e perfeitamente normais. O médico corrupto utilizava termos técnicos complexos para justificar a recusa de Isadora em permitir que o marido tocasse livremente a sua barriga endurecida artificialmente. A farsa exigia um esforço mental gigantesco, drenando as energias da mulher manipuladora que lutava desesperadamente para manter a ilusão de controle absoluto sobre tudo. Apesar de toda a dor acumulada, havia momentos terríveis em que as memórias do amor passado invadiam a mente exausta de Maria Clara implacavelmente. Ela lembrava-se dos primeiros anos de casamento, das viagens românticas à Europa e das promessas sussurradas por Henrique sob o céu estrelado de Paris. Era doloroso constatar que aquele homem carinhoso havia sido completamente devorado pela ambição desmedida e pela pressão absurda de manter o legado patriarcal da família. Com lágrimas ardentes, ela enxugava o rosto suado e concentrava-se novamente na máquina de costura, banindo as lembranças inúteis que apenas enfraqueciam a sua determinação. No fundo de sua alma obscurecida pela ganância, Henrique também sentia uma insatisfação crônica e inexplicável que nenhuma quantia de dinheiro conseguia apaziguar plenamente. O seu escritório panorâmico no último andar do arranha-céu, imponente, parecia cada vez mais solitário. Um trono de gelo, cercado por bajuladores e executivos interesseiros. Ele pegava-se ocasionalmente olhando para a xícara de porcelana intocada em sua mesa luxuosa, lembrando-se do café simples e amoroso que Maria Clara costumava preparar nas manhãs. A presença artificial de Isadora não conseguia preencher o vácuo emocional gigantesco deixado pela partida silenciosa e dolorosa da sua primeira esposa compassiva. A intensidade das chuvas tropicais na Bahia agravava as péssimas condições sanitárias e estruturais do bairro marginalizado onde a jovem gestante agora tentava sobreviver. O telhado de zinco do pequeno casebre da tia Rita apresentava goteiras enormes, obrigando as duas mulheres a espalharem baldes, rachados pelo chão irregular. A umidade constante penetrava nos ossos doloridos de Maria Clara, piorando as câimbras musculares que a atormentavam cruelmente durante as noites insones e excessivamente longas. Mesmo diante daquele cenário desolador, ela sorria ao acariciar a barriga, imaginando o rostinho do filho que logo traria luz e sentido àquela miséria escura. Aproximando-se do 8º mês da falsa gestação, a tensão na residência dos Villanova atingiu um nível de alerta máximo e perigosamente insustentável para todos. Isadora precisava encontrar rapidamente uma maneira drástica de justificar a inevitável ausência de um bebê real quando o momento do suposto parto finalmente chegasse. Ela passava horas trancada no banheiro luxuoso, roendo as unhas perfeitamente esmaltadas enquanto planejava um acidente trágico que pudesse isentar ele da culpa terrível pela perda. A maldade em seu coração obscurecia qualquer traço de compaixão, revelando a verdadeira face monstruosa que Henrique cegamente se recusava a enxergar e aceitar. A dualidade marcante entre as duas mulheres refletia a eterna batalha entre a verdade iluminada e a mentira destrutiva que permeava a nossa existência. Uma suportava a pobreza extrema e a humilhação pública para proteger o milagre divino que florescia secretamente em seu ventre
abençoado pela graça celestial. A outra banhava-se em riquezas ilícitas e privilégios imorais, carregando consigo apenas o vazio existencial de uma alma apodrecida pela inveja venenosa e pela ganância. O universo conspirava silenciosamente para equilibrar a balança da justiça divina, tecendo os fios do destino de forma misteriosa e absolutamente implacável para ambas. A noite desceu pesada e sufocante sobre as duas cidades distantes, trazendo consigo presságios silenciosos de mudanças profundas e eventos dramáticos que alterariam tudo. Em São Paulo, o empresário milionário observava a cidade iluminada do alto de seu império, sentindo um frio repentino e inexplicável percorrer a espinha. Em Salvador, Maria Clara sentia as dores lancinantes intensificarem-se gradativamente, anunciando que o seu corpo frágil estava finalmente pronto para realizar o milagre supremo. As cortinas do palco da vida estavam prestes a se abrir para o maior espetáculo de dor, revelação e justiça que aquelas famílias já enfrentaram. A tempestade desabou sobre o Pelourinho com uma fúria impiedosa, transformando as ladeiras de paralelepípedos em verdadeiros rios de água turva e lama escorregadia. Os trovões ensurdecedores faziam tremer as paredes frágeis do casebre, enquanto Maria Clara contorcia-se de dor sobre o colchão fino no chão úmido. As contrações haviam se tornado frequentes e insuportáveis, rasgando o seu ventre com a intensidade de um milagre iminente que exigia passagem imediata. E tia Rita, apavorada com a força da natureza lá fora, cobria a jovem com mantas ralas, rezando em voz alta para que Nossa Senhora protegesse o parto, sem condições de pagar por um hospital digno. A vizinhança humilde uniu forças para carregar a gestante até o modesto posto de saúde da comunidade. Homens calejados pelo trabalho braçal improvisaram uma maca com pedaços de madeira e cobertores velhos, enfrentando a chuva torrencial com uma bravura comovente e silenciosa. O trajeto curto pareceu uma eternidade de agonia absoluta. Mas a solidariedade daquelas pessoas pobres iluminava a escuridão daquela noite assustadora e fria. Maria Clara gemia de dor, mas sentia-se profundamente amparada pelo amor genuíno daquela família de coração que a acolhera em seu momento mais vulnerável. No posto médico com paredes descascadas e iluminação precária, o milagre da vida começou a se desdobrar sob as mãos experientes da parteira local e voluntária. O ambiente carecia de equipamentos sofisticados, mas transbordava de uma energia maternal sagrada e ancestral que guiava cada esforço exaustivo da jovem mãe nordestina. Com um último grito, que ecoou mais forte do que a própria tempestade lá fora, Maria Clara deu à luz o seu precioso menino de cabelos escuros. O choro estridente do bebê preencheu a sala humilde, abafando o barulho ensurdecedor da chuva e trazendo uma alegria indescritível. Quando a parteira colocou o pequeno João Pedro sobre o peito suado e ofegante da mãe, todas as dores excruciantes desapareceram em uma fração de segundo. Maria Clara chorou copiosamente, beijando a testa minúscula do filho e agradecendo a Deus pela perfeição divina que agora repousava em seus braços cansados. O menino abriu os olhos amendoados, idênticos aos dela, selando uma conexão espiritual e eterna que nenhuma distância ou maldade poderia jamais quebrar ou corromper. Naquela noite tempestuosa e abençoada, a mulher pobre do subúrbio tornou-se a rainha mais rica e imponente de todo o universo, a milhares de quilômetros dali, sob o mesmo céu tempestuoso que castigava o país. O império dos Villanova começava a ruir de forma espetacular e humilhante. Isadora trancara-se no quarto de hóspedes da mansão, encenando uma crise nervosa para justificar o plano macabro que forjaria o suposto aborto espontâneo e trágico. Ela havia espalhado sangue falso pelos lençóis de seda pura, gritando histericamente para atrair a atenção dos empregados apavorados e da sogra autoritária que corria pelos corredores. O teatro barato atingia o seu clímax sombrio, mas a ambição desmedida da mulher estava prestes a encontrar o seu fim. Dona Leonor, movida pelo pânico de perder o cobiçado herdeiro, cometeu o erro fatal de chamar o médico oficial da família em vez do obstetra particular. O doutor
Albuquerque, um profissional ético e de confiança inabalável. Chegou rapidamente à residência de Morumbi, ignorando as ordens histéricas de Isadora para que não a tocasse. Com uma firmeza profissional inquestionável, ele exigiu examinar a paciente imediatamente, percebendo em poucos minutos as inconsistências grosseiras daquela cena grotesca e absurdamente mal armada. A verdade terrível e inescapável começava a emergir violentamente das profundezas sombrias daquela mentira perversa e cuidadosamente fabricada. Ao retirar as cobertas manchadas e a camisola luxuosa da mulher desesperada, o médico revelou o dispositivo de espuma preso firmemente à cintura fina e inalterada. Henrique, que havia acabado de entrar no quarto com o rosto pálido de preocupação extrema, paralisou-se diante daquela visão dantesca e profundamente perturbadora em sua cama. O ventre da sua esposa continuava perfeitamente plano, desprovido de qualquer traço de gestação, enquanto o falso barrigão jazia jogado no chão frio de mármore branco. O castelo de cartas desabou com um estrondo silencioso, esmagando brutalmente todas as esperanças de continuidade da linhagem patriarcal. A fúria de Henrique foi avassaladora, uma tempestade de ódio puro que estilhaçou a máscara de polidez aristocrática que ele sempre fizera questão de ostentar publicamente. Ele agarrou Isadora pelos braços, sacudindo-a violentamente, enquanto exigia explicações em meio a berros que ecoavam por todos os cantos da imensa e fria propriedade. Dona Leonor desmaiou sobre a poltrona de veludo, incapaz de suportar a humilhação colossal de ter sido enganada de maneira tão vil por uma golpista interesseira. Sem piedade no coração, o magnata ordenou que a mulher fosse imediatamente atirada na rua sob a chuva implacável. Isadora foi arrastada pelos seguranças da casa, vestindo apenas roupas leves, enquanto suplicava perdão com o rosto manchado pela maquiagem borrada pelas lágrimas amargas e verdadeiras. A porta de carvalho maciço bateu com um estrondo definitivo atrás dela, selando o seu banimento eterno do paraíso de luxo e poder que tanto ambicionara. A mulher ardilosa que ajudara a destruir o casamento de Maria Clara agora provava do próprio veneno amargo, humilhada e expulsa sem um único centavo no bolso. O karma cobrava o seu preço alto, mostrando que a justiça divina, embora silenciosa, nunca falha em suas sentenças. No interior sombrio da mansão silenciosa, Henrique afundou-se no sofá de couro do seu escritório opulento. Servindo-se de uma dose exagerada de uísque importado e amargo, o Dr. Albuquerque permaneceu no aposento escuro, observando o estado deplorável do empresário poderoso com uma expressão misturada de pena genuína e profunda preocupação clínica. O médico ponderou cuidadosamente sobre o histórico de fracassos reprodutivos do paciente, sugerindo que uma nova bateria de exames genéticos complexos fosse realizada o mais rápido possível. A intuição médica apontava para uma verdade ainda mais cruel que se escondia nas sombras daquela tragédia familiar inusitada. Dias depois daquela noite fatídica de humilhação e tempestade, os resultados dos novos testes laboratoriais chegaram ao escritório suntuoso, trazendo consigo uma sentença absoluta e irreversível. Os papéis frios e objetivos revelavam que Henrique sofria de uma condição genética rara e degenerativa que havia se manifestado agressivamente nos últimos 2 longos anos. Essa doença silenciosa causava a infertilidade secundária permanente, destruindo completamente a sua capacidade biológica de gerar o tão desejado filho herdeiro para o grandioso Império Villanova. O homem que havia humilhado e descartado a primeira esposa por não lhe dar filhos era, paradoxalmente, o único culpado. A ironia macabra daquele diagnóstico devastador atingiu Henrique como um soco brutal no estômago, tirando-lhe o ar e mergulhando-o em um abismo de desespero e arrependimento. Se ele já era biologicamente incapaz de procriar durante as últimas tentativas de fertilização, a culpa pelas falhas sucessivas jamais havia sido da bondosa Maria Clara. Ele havia torturado psicologicamente a mulher que o amava incondicionalmente, forçando-a a suportar tratamentos médicos dolorosos por um problema que residia exclusivamente em seu próprio corpo fraco.
As lembranças do olhar triste da ex-esposa no dia do divórcio passaram a assombrá-lo durante todas as madrugadas insones. A punição invisível enviada pelos céus caía como chumbo derretido sobre os ombros cansados do bilionário arrogante que acreditava poder comprar absolutamente tudo com o seu dinheiro. O seu império gigantesco de fazendas de café e arranha-céus luxuosos não passava de um monte de cinzas frias sem um herdeiro legítimo para continuar o legado. Longe daquela realidade sombria e desesperadora, no calor vibrante e colorido do Pelourinho, o pequeno João Pedro sorria banguela enquanto mamava no peito farto da mãe feliz. A verdadeira riqueza não estava trancada nos cofres paulistanos, mas sim no casebre de telhado de zinco. Dona Leonor trancou-se em seus aposentos melancólicos, recusando-se a receber visitas da alta sociedade ou a participar dos eventos beneficentes que costumava frequentar com indisfarçável orgulho. A velha senhora passava as horas intermináveis diante da lareira apagada, lamentando amargamente a extinção vergonhosa da sua linhagem aristocrática e a decadência da própria família. O castigo do orgulho desmedido silenciara a sua voz venenosa, transformando o casarão em um imenso e assustador mausoléu dedicado à vaidade vazia e à ambição destrutiva. A solidão absoluta tornara-se a única companheira constante daquelas almas ricas e infelizes que habitavam o cobiçado bairro nobre. Enquanto a mansão dos Villanova definhava em tristeza profunda, a casinha simples na Bahia irradiava uma energia vibrante e uma alegria pura e incondicional. Maria Clara cantava cantigas de ninar doces enquanto embalava João Pedro, ensinando-lhe desde cedo as palavras de fé e os valores inestimáveis da humildade genuína. Cada sorriso do seu menino era um bálsamo curativo que apagava as cicatrizes terríveis deixadas pelas humilhações sofridas na metrópole fria e implacável que ela deixara para trás. O amor maternal florescia como uma árvore forte e frondosa no meio do árido deserto da extrema e dolorosa pobreza social. Os anos começaram a passar silenciosamente, desenhando novos caminhos tortuosos para aquelas vidas tragicamente separadas por uma montanha intransponível de mentiras, ganância e mal-entendidos cruéis. Henrique enterrava-se cada vez mais no trabalho exaustivo, buscando inutilmente preencher o buraco negro em seu peito com a acumulação obsessiva e patológica de capital. Maria Clara, por sua vez, trabalhava arduamente nas ruas históricas de Salvador, lutando bravamente para garantir um futuro honesto e digno ao seu pequeno e amado filho. O relógio do destino continuava o seu tic-tac implacável, preparando o cenário grandioso para um reencontro explosivo e completamente transformador. O império imobiliário da construtora Villanova expandia-se de maneira voraz e implacável, comprando terrenos em regiões periféricas de todo o país para erguer complexos modernos. Henrique comandava as aquisições territoriais com uma frieza calculista que assustava até mesmo os executivos mais experientes do implacável e competitivo mercado financeiro nacional. Ele tornara-se um homem temido e profundamente respeitado, mas a sua alma estava morta e congelada no tempo desde a fatídica descoberta sobre a própria doença. O poder absoluto não oferecia consolo para o vazio existencial de quem se via forçado a enfrentar a velhice solitária e irremediavelmente vazia. No calor vibrante do Nordeste, o pequeno João Pedro dava os seus primeiros passos vacilantes sobre o piso irregular e rústico do humilde e apertado casebre. A vizinhança inteira celebrava as conquistas diárias do menino sorridente, que rapidamente se tornou o xodó da comunidade carente devido à sua simpatia inata. Maria Clara confeccionava pequenas roupas coloridas com sobras de tecidos baratos, garantindo que o filho estivesse sempre limpo e apresentável, apesar da profunda miséria material. O amor incondicional daquela mulher guerreira supria perfeitamente a ausência paterna, moldando o caráter do garoto com princípios sólidos de bondade inquestionável. As dificuldades diárias não conseguiam abalar a fé inquebrantável que alicerçava a rotina sofrida daquela pequena e devota família que habitava o antigo Pelourinho, quando a comida faltava na modesta despensa
A solidariedade nordestina manifestava-se através das mãos generosas de padeiros e lavadeiras que compartilhavam as suas escassas porções. Maria Clara retribuía o afeto, costurando de graça para os moradores do bairro, estabelecendo uma rede poderosa de apoio mútuo que nenhuma fortuna paulistana poderia comprar. A riqueza espiritual daquela comunidade formava um escudo protetor intransponível ao redor do menino que crescia, ignorando a própria origem bilionária. Em raras ocasiões de angústia extrema, o magnata solitário dirigia o seu carro blindado até uma catedral imponente no centro, agitado e barulhento de São Paulo. Ele sentava-se no último banco de madeira entalhada, observando as estátuas silenciosas dos santos barrocos, enquanto lágrimas invisíveis de amargura queimavam a sua alma. Nenhuma prece parecia aliviar o peso esmagador da culpa por ter rejeitado cruelmente a única mulher que realmente o amara pelo que ele era. O perdão divino parecia inalcançável para um homem que havia trocado a essência sagrada do matrimônio por uma ilusão monstruosa de perfeição inatingível. As duas extremidades do Brasil abrigavam realidades dolorosamente opostas, unidas apenas pelo fio invisível e indestrutível de uma linhagem de sangue ignorada e mantida em segredo. As estações do ano sucediam-se rapidamente, apagando as marcas superficiais da tragédia inicial, enquanto as raízes de um destino maior se fortaleciam no subsolo profundo. A tempestade que anunciara o nascimento de João Pedro havia lavado os pecados de uma noite sombria, abrindo espaço para um futuro de revelações assustadoras. O palco estava finalmente montado para o desenrolar inexorável de uma justiça divina que cobraria todas as dívidas pendentes. 7 anos se passaram desde aquela tempestade transformadora que dividiu para sempre as trajetórias daquelas almas tão distantes e tragicamente entrelaçadas pelo destino cruel. O pequeno João Pedro cresceu e tornou-se um menino extraordinariamente esperto, com olhos amendoados brilhantes que irradiavam uma inteligência precoce e uma bondade genuína. Com os cabelos escuros caindo sobre a testa suada, ele corria livremente pelas ladeiras históricas do Pelourinho, conhecendo cada beco estreito daquele bairro marginalizado. Apesar da pobreza extrema que o cercava diariamente, o garoto carregava no peito um coração gigante, sempre disposto a ajudar a mãe. Maria Clara observava o filho brincar com as outras crianças da comunidade carente, sentindo um misto constante de imenso orgulho materno e profunda preocupação silenciosa. O trabalho exaustivo como lavadeira e costureira, ao longo dos anos, havia cobrado um preço altíssimo e doloroso da sua saúde frágil e desgastada. Uma tosse persistente a atormentava nas madrugadas frias, limitando severamente a sua capacidade física de suportar as longas jornadas de labor intenso sob o sol nordestino. Mesmo doente, ela jamais permitia que o menino percebesse a gravidade da situação, escondendo o seu sofrimento com sorrisos ternos. Enquanto a fé sustentava a pequena família na Bahia, a ambição implacável continuava a devorar a alma vazia de Henrique Villanova em São Paulo. O magnata transformara-se em um homem cinzento, amargurado e absolutamente solitário, que dedicava todas as horas do seu dia à expansão agressiva do seu império. Sem herdeiros para continuar o legado bilionário, ele buscou um propósito distorcido na acumulação irracional de poder e de propriedades luxuosas espalhadas por todo o país. O conselho de administração da construtora o temia profundamente, conhecendo a sua nova reputação de predador corporativo, frio e calculista. O mais recente e megalomaníaco projeto da Corporação Paulistana visava a revitalização forçada de uma vasta área histórica e residencial localizada na capital baiana. A proposta envolvia a demolição completa de diversas moradias irregulares no Pelourinho para a construção de um complexo hoteleiro e comercial de luxo internacional. Os relatórios financeiros indicavam lucros astronômicos com a especulação imobiliária, ignorando completamente o impacto social devastador que o despejo em massa causaria às famílias vulneráveis. Cego pela ganância, o empresário aprovou o avanço agressivo dos tratores sobre a dignidade daquela comunidade unida que abrigava o seu próprio filho. A notícia da iminente desapropriação
espalhou-se rapidamente pelas ruelas estreitas do subúrbio soteropolitano, espalhando um pânico generalizado e desesperador entre os moradores mais humildes. As famílias pobres que viviam ali, há gerações, reuniram-se nas praças centrais, buscando desesperadamente uma forma legal de resistir à força brutal do dinheiro paulistano. Maria Clara, respeitada por todos devido à sua sabedoria e bondade inquestionáveis, tornou-se rapidamente uma das vozes principais na organização daquela resistência popular urgente. Ela redigia abaixo-assinados durante as noites insones, ignorando as dores no peito, para lutar pelo único teto que protegia o seu amado menino. Devido às fortes resistências locais e aos protestos crescentes que ameaçavam manchar a imagem corporativa da empresa, Henrique tomou uma decisão drástica e imediata. Ele decidiu viajar pessoalmente a Salvador para inspecionar o terreno disputado e intimidar pessoalmente as lideranças comunitárias com a força da sua influência política. O jato particular pousou na capital nordestina sob um céu azul e ensolarado, contrastando violentamente com a tempestade de ganância que o bilionário carregava consigo. Acompanhado por advogados engravatados e seguranças armados, ele marchou em direção ao centro histórico com a arrogância típica dos antigos colonizadores impiedosos. João Pedro percebeu a piora significativa no estado de saúde da mãe naquela manhã quente, notando a sua dificuldade extrema para respirar após o café. O menino inteligente sabia perfeitamente que os remédios da farmácia do bairro eram a única solução para aliviar aquelas crises respiratórias tão dolorosas e assustadoras. Sem hesitar, ele pegou a sua pequena caixa de papelão cheia de pulseiras coloridas de miçangas que havia trançado pacientemente durante a semana anterior. O garoto estava decidido a vender cada uma daquelas peças para comprar os antibióticos necessários, movido por um amor filial absolutamente inabalável e profundo. O centro histórico da cidade fervilhava com turistas estrangeiros encantados e moradores locais apressados, criando uma atmosfera caótica e vibrante nas ruas de paralelepípedos centenários. Henrique caminhava irritado pelas ladeiras íngremes, sentindo um desprezo elitista e silencioso por toda aquela pobreza escancarada que atrapalhava os seus grandiosos planos de modernização. O calor asfixiante manchava a sua camisa de linho italiano com suor, aumentando o seu mau humor crônico enquanto analisava friamente as fachadas das casas precárias. Ele desejava apenas assinar os malditos papéis de despejo e retornar imediatamente ao conforto gélido do seu arranha-céu luxuoso e imponente, buscando um refúgio temporário contra o sol escaldante e o barulho ensurdecedor das ruas turísticas. O magnata solitário entrou repentinamente em uma imponente igreja barroca. O silêncio absoluto e fresco do interior do templo sagrado proporcionou um alívio imediato aos seus sentidos sobrecarregados pela tensão constante daquela viagem desagradável. O ouro puro que adornava os altares majestosos brilhava sob a luz filtrada pelos vitrais antigos, lembrando-lhe a imensa riqueza que ele próprio acumulava freneticamente. Contudo, aquele ambiente profundamente espiritual começou a despertar fantasmas dolorosos e memórias reprimidas do passado que ele lutava desesperadamente para esquecer. Foi exatamente naquele instante de vulnerabilidade emocional inesperada que a roda implacável do destino girou com uma precisão matemática e absolutamente assustadora para ambos. Um menino pequeno e maltrapilho, com os joelhos ralados e uma caixa de papelão nas mãos finas, aproximou-se timidamente do empresário rico no banco de trás. João Pedro ergueu os olhos amendoados em direção ao homem engravatado, oferecendo uma das suas pulseiras coloridas com um sorriso incrivelmente doce e esperançoso. O impacto daquele encontro fortuito e improvável foi tão poderoso que roubou completamente o fôlego do bilionário acostumado a controlar o mundo inteiro. O senhor gostaria de comprar uma pulseira de proteção? Moço, é para ajudar a comprar o remédio da minha mãe que está muito doente. A voz infantil soou cristalina e pura no meio daquele silêncio sepulcral, carregando uma dignidade surpreendente que contrastava drasticamente com as suas roupas desgastadas e velhas.
Henrique olhou fixamente para o rosto sujo do garoto baiano, sentindo um arrepio inexplicável e poderoso percorrer a sua espinha dorsal do pescoço até os pés. Havia algo assustadoramente familiar naqueles traços infantis. Uma semelhança fantasmagórica que o paralisou e bloqueou qualquer resposta racional imediata de sua parte. Os olhos escuros e profundos do menino refletiam uma resiliência idêntica àquela que Maria Clara costumava exibir quando enfrentava as injustiças da alta sociedade. O formato do rosto, a curva teimosa do queixo e até mesmo a maneira altiva de se portar lembravam-lhe assustadoramente a sua própria imagem infantil. O coração do empresário implacável, que estivera completamente congelado e petrificado nos últimos 7 anos, subitamente saltou no peito com uma força quase dolorosa. Ele tentou ignorar aquela conexão invisível e absurda, culpando o calor excessivo e a fadiga pela sua confusão mental momentânea, estranha e irracional. Lentamente e com as mãos ligeiramente trêmulas, o magnata enfiou a mão no bolso da calça de grife e puxou uma nota de valor alto. Ele estendeu o dinheiro na direção de João Pedro, recusando silenciosamente a modesta pulseira artesanal de miçangas em um gesto característico da sua arrogância patronal. Para a sua total surpresa, o menino balançou a cabeça negativamente, recusando a esmola exagerada com uma firmeza e um orgulho que desafiavam a sua condição social. O garoto insistiu que apenas aceitaria o dinheiro se o homem rico escolhesse e levasse consigo um dos seus produtos estritamente artesanais e manuais. Minha mãe sempre me ensinou que a gente só deve ganhar o dinheiro que vem do nosso próprio trabalho honesto e suado. Moço rico. Aquelas palavras simples e puras atingiram a consciência adormecida de Henrique como uma marreta implacável e destruidora de falsos egos e certezas firmemente estabelecidas. O bilionário, que diariamente esmagava empresas e destruía vidas sem o menor remorso moral, sentiu-se humilhado pela profunda lição de ética vinda de uma criança miserável. Com um sorriso constrangido, ele pegou uma pulseira azul da caixa de papelão, guardando a peça no bolso como se fosse um valioso tesouro. João Pedro agradeceu educadamente pela compra, guardando a nota com um cuidado extremo, sabendo que aquele valor garantiria o tratamento completo da sua amada mãe antes de virar as costas para deixar a igreja silenciosa. O menino desejou que Deus abençoasse e protegesse os caminhos daquele homem triste e solitário. Henrique acompanhou a criança com o olhar até que ela desaparecesse completamente pela pesada porta de madeira entalhada, sentindo um vazio angustiante e repentino no peito. Aquele encontro fugaz e misterioso havia plantado uma semente de inquietação gigantesca que as suas planilhas financeiras jamais conseguiriam explicar ou decifrar logicamente. Fora da igreja, os advogados da construtora Vila Nova aguardavam ansiosamente o chefe, pressionando-o para prosseguir imediatamente com as notificações formais de despejo da comunidade pacífica. No entanto, a visão daquele menino pobre, lutando bravamente pela saúde da mãe, havia perturbado profundamente as fundações cruéis do seu espírito capitalista e perigoso. O magnata caminhou pelas ruas daquele bairro humilde com um olhar diferente, enxergando agora a humanidade pulsante que existia por trás dos casebres de tijolos aparentes. Pela primeira vez em 7 longos anos, a sua obsessão doentia por lucros astronômicos foi ofuscada por uma compaixão genuína, intensa e profundamente perturbadora. Enquanto o bilionário repensava os seus passos na praça principal, João Pedro corria desesperadamente de volta para a pequena farmácia da esquina do bairro carente. Ele comprou os vidros de xarope e os antibióticos receitados com um sorriso triunfante, sentindo-se o maior herói do mundo por conseguir salvar a sua mãe. Ao chegar no casebre apertado, ele encontrou Maria Clara, deitada no colchão gasto, tossindo fortemente enquanto tentava terminar uma costura encomendada de última hora. O abraço apertado do menino e a visão dos remédios trouxeram lágrimas de gratidão absoluta e imensa alegria aos olhos cansados da mulher guerreira. O senhor de terno na igreja era muito rico e parecia muito triste.
Mamãe. Mas ele comprou a minha pulseira azul sem reclamar do preço. O menino relatou o encontro com uma inocência encantadora. Sem me imaginar que o misterioso comprador era, na verdade, o fantasma que assombrava o passado materno. Maria Clara acariciou os cabelos do filho com uma ternura infinita, rezando baixinho para que Deus iluminasse a alma daquele estranho generoso que salvara a sua vida. A ironia cortante daquela situação, perfeitamente desenhada pelo destino, estava completamente oculta sob as densas camadas da ignorância e da inocência de ambos. A reunião noturna com os representantes da comunidade baiana e os executivos paulistanos aconteceu em um clima de tensão extrema e animosidade palpável no ar. Henrique presidia a mesa de negociações em uma sala alugada próxima ao Pelourinho, preparado para impor as suas condições abusivas com mãos de ferro. As lideranças locais apresentaram os seus argumentos apaixonados e urgentes em defesa da moradia digna, expondo as atrocidades que a demolição traria às famílias mais desamparadas. Surpreendentemente, o presidente da corporação ouvia tudo com uma atenção incomum, lembrando incessantemente dos olhos brilhantes e perfeitamente familiares daquele bondoso menino artesão. Maria Clara não pôde comparecer àquela reunião inicial devido à fraqueza extrema causada pela doença, enviando apenas os documentos e as assinaturas que havia coletado. A sua ausência providencial naquele salão abafado evitou que a verdade explodisse prematuramente, adiando o confronto final para o momento exato arquitetado pela justiça cósmica universal. O empresário, incomodado com a própria hesitação financeira e abalado emocionalmente, decidiu suspender os mandados de desocupação temporariamente para reavaliar os relatórios técnicos e impactos socioambientais. Essa decisão chocou completamente os seus advogados implacáveis, sinalizando uma rachadura perigosa na armadura de gelo do poderoso barão imobiliário. Na suíte luxuosa do hotel 5 estrelas de Salvador, Henrique girava a pequena pulseira de miçangas azuis entre os dedos calejados pelas caras canetas assinadas. A simplicidade rústica daquele objeto artesanal parecia possuir um valor incalculavelmente maior do que todos os milhões acumulados em suas contas bancárias internacionais e absurdamente inacessíveis. Ele fechou os olhos cansados e relembrou a voz infantil, desafiando a sua caridade superficial com uma aula magistral sobre trabalho ético, dignidade e honra. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto, marcado por rugas precoces, evidenciando o despertar lento e doloroso de uma consciência humana e moral adormecida. A roda giratória do destino completara a sua primeira volta crucial, colocando pai e filho, frente a frente, no cenário improvável do subúrbio miserável nordestino. As forças ocultas do universo continuavam trabalhando arduamente nas sombras, preparando o terreno minado para a colisão iminente das duas realidades absurdamente antagônicas e extremamente distantes. A pulseira azul era o elo sagrado que agora unia secretamente o homem mais rico do país à criança mais rica de espírito daquela comunidade humilde. A mentira de 7 anos estava com os dias contados, aproximando-se velozmente do precipício vertiginoso da revelação total e devastadora da pura verdade. Enquanto a madrugada silenciosa envolvia a capital da Bahia, Maria Clara dormia profundamente, aliviada pela medicação milagrosa comprada com o esforço nobre do pequeno garoto. Longue Dali, na sua cama espaçosa de hotel luxuoso, Henrique rolava de um lado para o outro, assolado por pesadelos intensos e premonições assustadoramente repletas e reais. O amanhecer traria novos embates sobre a desapropriação violenta. E a mulher de fé finalmente teria forças para ficar frente a frente com o seu passado sombrio. O campo de batalha estava oficialmente delimitado, e o tesouro mais valioso daquela guerra monumental não seria dinheiro material, mas sim o sangue. A manhã seguinte na Bahia amanheceu com um sol inclemente, refletindo a tensão palpável que pairava sobre a comunidade ameaçada pelo iminente e cruel despejo. Maria Clara, fortalecida pelos medicamentos comprados com o suor do seu filho,
decidiu comparecer pessoalmente à Praça Central para representar as famílias vulneráveis do bairro. O local estava lotado de moradores aflitos, segurando cartazes improvisados e rezando em voz alta por um milagre que detivesse o avanço brutal das máquinas pesadas. Henrique chegou ao palanque improvisado, escoltado por seus advogados prepotentes, preparado para encerrar aquela resistência inútil com uma oferta financeira irrecusável e absolutamente fria. Quando o silêncio se instalou na multidão apreensiva, a líder comunitária subiu os degraus de madeira rangente para discursar em nome de todos os oprimidos. O coração do poderoso magnata parou de bater, no instante exato em que os seus olhos frios cruzaram com o olhar intenso daquela mulher aguerrida. Era ela, a sua primeira esposa. A mulher que ele havia humilhado e descartado como lixo há 7 anos. Na imensa mansão luxuosa de São Paulo, as roupas simples e os cabelos presos não conseguiam esconder a beleza majestosa e a dignidade inabalável que sempre caracterizaram Maria Clara. O mundo girou perigosamente ao redor do bilionário. Enquanto o microfone captava a voz suave e firme que ele conhecia intimamente desde a sua juventude. As palavras da mulher sobre justiça divina, amor ao próximo e resistência soavam como chicotadas na consciência adormecida do homem que destruíra o próprio casamento. Uma lembrança assustadora invadiu a sua mente perturbada, conectando os olhos amendoados de Maria Clara com o olhar profundo do pequeno vendedor de pulseiras azuis. O pânico instalou-se no peito do empresário, enquanto uma suspeita terrível e absurdamente impossível começava a ganhar forma nas sombras da sua razão abalada. Enquanto a discussão acalorada prosseguia no palanque, um barulho ensurdecedor de metal retorcido ecoou subitamente nas imediações do canteiro de obras abandonado da construtora paulistana. Uma velha estrutura de andaimes, desestabilizada pelas chuvas recentes e pela negligência dos engenheiros, desabou violentamente sobre a rua de paralelepípedos, onde algumas crianças brincavam despreocupadas. O pânico generalizado tomou conta da praça lotada, e os gritos de desespero abafaram imediatamente qualquer tentativa de discurso civilizado entre os representantes presentes no local. Maria Clara largou o microfone instantaneamente, correndo desesperada em direção à nuvem de poeira espessa, movida pelo puro instinto materno de proteção. No meio dos escombros empoeirados, o pequeno João Pedro jazia caído no chão com um corte profundo no braço esquerdo, sangrando abundantemente sobre as pedras. A mãe atirou-se de joelhos ao lado do menino desmaiado, rasgando a barra do próprio vestido modesto para improvisar um torniquete rudimentar e estancar a hemorragia. Henrique correu logo atrás dela, empurrando os próprios seguranças truculentos para abrir caminho na multidão em pânico e chegar rapidamente ao local do grave acidente. Ao ver a criança pálida e ensanguentada, o magnata sentiu uma dor física no peito, como se o seu próprio coração estivesse sendo esmagado, ignorando completamente os protocolos de segurança e a sua posição social elevada. O bilionário tomou o menino ferido e inconsciente em seus próprios braços fortes. Ele ordenou aos gritos que o seu motorista particular preparasse o carro luxuoso imediatamente, transformando o veículo blindado em uma ambulância improvisada e extremamente veloz. Maria Clara entrou no banco de trás, sem dizer uma única palavra, ao ex-marido, chorando compulsivamente enquanto segurava a mão fria e inerte do seu pequeno filho. O trajeto até o hospital mais próximo foi marcado por um silêncio angustiante, quebrado apenas pela respiração ofegante do garoto acidentado. Na emergência médica lotada, os enfermeiros agiram rapidamente para conter o sangramento severo e estabilizar os sinais vitais enfraquecidos do pequeno paciente nordestino que chegara. O médico plantonista informou com gravidade que a criança havia perdido muito sangue durante o resgate demorado e precisava de uma transfusão sanguínea com urgência máxima. Foi nesse instante de desespero absoluto que o profissional solicitou a tipagem sanguínea da mãe, revelando que o menino possuía um tipo sanguíneo extremamente raro e específico. Maria Clara desabou em prantos, confessando que não era uma doadora compatível
para salvar a vida do seu amado filho machucado. Henrique, que observava toda a cena com o coração batendo descompassado na garganta, aproximou-se rapidamente do balcão de atendimento com uma determinação inabalável no olhar. Ele declarou possuir exatamente aquele mesmo tipo sanguíneo raríssimo, oferecendo-se imediatamente como voluntário para a doação direta que salvaria a vida frágil daquela pequena criança. O médico aceitou a oferta sem hesitar, encaminhando o empresário poderoso para a sala de coleta, enquanto a mãe aflita permanecia na sala de espera chorando. O sangue quente do bilionário paulistano começou a fluir pelos tubos plásticos, transferindo não apenas vida, mas também uma verdade oculta. Enquanto descansava na poltrona do ambulatório após o procedimento exaustivo, o magnata tomou uma decisão drástica e absolutamente secreta que mudaria tudo para sempre. Ele subornou um dos técnicos de laboratório daquele hospital público com uma quantia irrecusável de dinheiro, ordenando a realização de um teste de DNA emergencial. As amostras de sangue recém-coletadas seriam analisadas no melhor e mais moderno laboratório particular da capital baiana, burlando todas as regras éticas para obter respostas. A suspeita sombria que nascera na praça transformava-se agora em uma necessidade doentia e urgente de desvendar o grande mistério daquela estranha conexão emocional. As horas seguintes arrastaram-se como uma eternidade torturante para os dois adultos exaustos, que aguardavam apreensivos na recepção fria e impessoal daquele hospital movimentado. João Pedro finalmente acordou da sedação profunda, exibindo um sorriso fraco ao reconhecer o rosto familiar e bondoso da sua mãe chorosa ao lado da cama. A recuperação surpreendente do garoto trouxe um alívio imediato para todos os presentes, dissipando a sombra densa da morte que havia rondado aquele trágico e sombrio dia. Contudo, a verdadeira bomba-relógio ainda estava prestes a explodir nas mãos trêmulas do empresário, que aguardava ansiosamente pelos resultados dos exames laboratoriais. No final da tarde escaldante, um envelope pardo confidencial foi entregue secretamente nas mãos do bilionário impaciente, contendo os laudos genéticos cruzados com extrema urgência. Henrique caminhou até o estacionamento vazio do hospital, afastando-se da aglomeração caótica para abrir o documento oficial com os dedos trêmulos e o peito apertado. As letras pretas e objetivas impressas no papel timbrado confirmavam cientificamente aquilo que o seu coração já havia sussurrado desde o momento em que se conheceram. A probabilidade de paternidade era de 99,9%. Aquele menino miserável era o seu filho legítimo e único. O peso esmagador daquela revelação monstruosa atirou o homem mais poderoso do país de joelhos sobre o asfalto quente e áspero do estacionamento sujo. Uma dor dilacerante, muito pior do que qualquer ferimento físico profundo, rasgou o seu peito enquanto ele encarava o laudo irrefutável da sua própria estupidez. Ele havia expulsado a esposa grávida da sua casa luxuosa, condenando o seu próprio sangue a viver na miséria absoluta e a passar fome e necessidade. O herdeiro perfeito que ele tanto implorara a Deus havia nascido no meio do lixo, rejeitado pela obsessão cega e pela maldade de uma família. Imagens dolorosas do passado invadiram a sua mente torturada, relembrando a frieza com que tratara Maria Clara no dia fatídico da sua separação. Ela sabia de tudo. Ela havia partido carregando o bem mais precioso do Império Vila Nova para protegê-lo da ganância venenosa e da maldade daquela família. Enquanto ele abraçava uma amante golpista e falsa, a sua verdadeira esposa costurava roupas velhas para garantir a sobrevivência do pequeno príncipe daquela dinastia bilionária. As lágrimas de arrependimento profundo jorraram sem controle, lavando o rosto do homem que percebera tarde demais o valor inestimável do amor. Com o laudo amassado na mão direita, o empresário caminhou de volta para o interior do hospital com passos pesados e uma expressão facial aterrorizante. Ele encontrou Maria Clara sentada no corredor silencioso, bebendo um café ralo em um copo plástico amassado, enquanto aguardava a alta médica do filho machucado. Ao ver a figura destruída e chorosa do ex-marido se aproximando lentamente,
Ela compreendeu instantaneamente que o seu maior segredo finalmente havia sido brutalmente descoberto. O silêncio tenso entre os dois foi quebrado pelo soluço desesperado do homem rico que se atirou aos pés da mulher mais humilde. Por que você não me contou? Clara, por que você me deixou viver essa mentira vazia enquanto o meu filho passava necessidades naquele casebre horrível? A voz de Henrique era um gemido rouco e dilacerante, suplicando por um perdão que ele sabia que jamais seria merecido e concedido. Maria Clara olhou para o homem ajoelhado, sentindo uma mistura de profunda pena compassiva e intensa aversão pelas humilhações sofridas nas mãos daquela família. Ela afastou delicadamente as mãos do magnata, que seguravam a sua saia desbotada, mantendo a postura altiva de uma leoa protegendo a cria. Eu te libertei, Henrique, para que você pudesse viver a sua ambição desmedida com a mulher que supostamente lhe daria o seu tão cobiçado herdeiro. As palavras frias cortaram o ar do corredor hospitalar como navalhas afiadas, expondo a ferida supurada que aquele divórcio traumático havia deixado no seu passado. Ela relembrou com voz firme as ofensas de Dona Leonor e a covardia vergonhosa do marido que havia assistido à sua partida humilhante em total silêncio. João Pedro era fruto exclusivo do amor dela e da misericórdia divina. Uma criança pura que não merecia ser contaminada por um dinheiro amaldiçoado. O bilionário tentou justificar os seus erros terríveis e covardes, revelando a sua própria condição médica degenerativa e o castigo divino que vinha sofrendo solitário. Ele ofereceu mundos e fundos, prometendo transferir imediatamente mansões luxuosas, contas bancárias milionárias e participações societárias integrais para o nome da ex-esposa e do menino machucado. Contudo, cada promessa material que saía da sua boca, desesperada, apenas aumentava a repulsa da mulher que valorizava a dignidade humana acima de qualquer riqueza. Ela não queria a fortuna ensanguentada que havia motivado o despejo cruel dos seus vizinhos e amigos nordestinos, rejeitando todas as ofertas materiais. Você não pode comprar 7 anos de ausência paterna e de abandono afetivo com alguns milhões de reais depositados em uma conta bancária internacional. Henrique, a recusa categórica e absoluta de Maria Clara foi um golpe devastador na arrogância do poderoso magnata. Mostrando-lhe que o amor verdadeiro não tinha preço, ela levantou-se da cadeira de plástico, anunciando que voltaria para a sua casinha no subúrbio, assim que João Pedro recebesse a alta definitiva dos médicos responsáveis. O Império Vila Nova e toda a sua ostentação não significavam absolutamente nada para quem havia aprendido a encontrar a verdadeira felicidade divina na pobreza. Apesar da imensa dor e do arrependimento esmagador, a natureza controladora e possessiva do empresário paulistano começou a ressurgir das cinzas do seu orgulho ferido. O medo irracional de perder definitivamente o seu único e legítimo herdeiro transformou a sua tristeza genuína em uma fúria calculista e extremamente perigosa. Ele enxugou as lágrimas e assumiu uma postura rígida, declarando que não permitiria que o sangue do seu sangue crescesse no meio de um lixão esquecido. A promessa de uma batalha judicial épica pela guarda da criança pairou no ar, anunciando o início de uma guerra cruel e sangrenta. Maria Clara sustentou o olhar ameaçador do homem mais rico do país, sem demonstrar sequer uma fração mínima de fraqueza ou de medo paralisante. Ela confiava plenamente na justiça dos homens justos e, principalmente, na proteção infalível e poderosa de Nossa Senhora, que nunca abandonava os mais humildes sofredores. O hospital tornou-se o marco inicial de um confronto gigantesco e histórico entre a força bruta e impiedosa do capital e o amor invencível e infinito de uma mãe leal. O menino adormecido não sabia que a sua existência desvendada acabara de iniciar o maior terremoto que a sociedade já presenciara. Naquela mesma noite conturbada, o telefone tocou histericamente na mansão gélida e solitária, localizada no bairro luxuoso de Morumbi, quebrando o silêncio sepulcral de São Paulo. Dona Leonor atendeu a ligação com impaciência arrogante, ouvindo a voz embargada do filho relatar a descoberta inacreditável e chocante ocorrida na emergência médica baiana. A velha matriarca
caiu sentada na poltrona de veludo importado. Sentindo o coração envelhecido, falhar uma batida diante da reviravolta monumental arquitetada pela justiça divina infalível. O neto rejeitado, filho da mulher pobre que ela tanto humilhara no passado, era agora a única salvação possível para a imensa linhagem decadente. O destino havia tecido a sua teia invisível e complexa, com uma maestria e uma precisão que humilhavam completamente a inteligência arrogante de qualquer mortal poderoso. A ferida aberta há 7 longos anos voltava a sangrar abundantemente e dolorosamente, expondo a verdadeira face apodrecida e imoral da alta sociedade paulistana prepotente. Maria Clara abraçava o filho na cama do hospital, preparando o seu espírito guerreiro para enfrentar as tempestades devastadoras e terríveis que fatalmente se aproximavam rapidamente. A guerra pelo menino das pulseiras de miçangas iria sacudir violentamente as fundações profundas e abaladas do imponente e corrompido Império Vila Nova. A tensão na cidade de Salvador atingiu um nível sufocante após a revelação da paternidade de João Pedro, transformando o hospital em um campo de batalha emocional. Henrique não aceitava o silêncio de Maria Clara e mobilizou os melhores advogados do país para garantir que o seu herdeiro legítimo fosse levado para São Paulo. O poder do dinheiro começou a circular nos bastidores da justiça baiana, tentando comprar influências e acelerar processos de guarda compartilhada. No entanto, a determinação daquela mãe pobre era um muro de concreto armado que nenhuma fortuna imobiliária conseguia derrubar ou sequer abalar. Dona Leonor desembarcou no aeroporto com a arrogância de quem acredita que o ouro pode apagar todas as ofensas e cicatrizes deixadas no passado cruel. Ela exigiu ser levada imediatamente ao casebre de Maria Clara, ignorando o lixo e o cheiro de pobreza que impregnavam as ruelas estreitas do Pelourinho. Ao encontrar a ex-nora, a matriarca não hesitou em cair de joelhos sobre o chão de terra batida, implorando pelo perdão que nunca cultivou em sua alma. Suas lágrimas de crocodilo brilhavam sob o sol quente. Mas o coração de Maria Clara permanecia blindado contra aquela falsa piedade. Maria Clara olhou para a mulher que um dia a chamou de amaldiçoada e sentiu apenas uma profunda compaixão misturada com um desprezo silencioso e absoluto. Ela lembrou-se de cada humilhação sofrida na mansão de Morumbi e de como foi jogada na rua como um objeto quebrado e sem utilidade. Nenhuma joia ou promessa de vida luxuosa poderia compensar as noites de fome e as mãos calejadas pelo sabão barato das lavanderias comunitárias. Com uma voz firme que ecoou por todo o beco, ela ordenou que a senhora Vilanova se retirasse daquele santuário de honestidade e dignidade materna. Henrique iniciou uma ofensiva jurídica implacável, alegando que Maria Clara não possuía condições financeiras e psicológicas para criar um membro da poderosa dinastia dos Vilanova. Ele contratou investigadores particulares para vasculharem cada detalhe da vida da ex-esposa, tentando encontrar qualquer falha que pudesse ser usada como arma no tribunal. O magnata estava cego pela necessidade de posse, confundindo amor paternal com o controle absoluto que exercia sobre suas empresas bilionárias. Ele não percebia que, a cada processo movido, cavava um abismo ainda mais profundo entre ele e o coração puro do pequeno e bravo João Pedro. A comunidade do Pelourinho não ficou calada diante da injustiça que ameaçava separar a mãe mais querida do bairro de seu único filho amado. Vizinhos humildes organizaram vigílias noturnas e protestos barulhentos diante do hotel de luxo onde Henrique e sua equipe jurídica estavam hospedados em Salvador. A história da lavadeira que enfrentava o bilionário paulistano ganhou as manchetes dos principais jornais e redes de televisão do país inteiro. A opinião pública começou a se voltar contra o Império Vila Nova, enxergando neles os vilões de uma novela da vida real, marcada pela opressão e arrogância desmedida. Dentro do casebre humilde, João Pedro observava as fotos de Henrique nos jornais e sentia um medo instintivo misturado com uma tristeza profunda e incompreensível. Ele não conseguia entender como aquele homem triste da igreja poderia ser o monstro que estava fazendo sua mãe chorar todas as noites. Quando Henrique tentou visitá-lo,
com presentes caros e brinquedos eletrônicos sofisticados. O menino recusou tudo com uma firmeza que deixou o empresário completamente atônito. João Pedro declarou que preferia suas pulseiras de miçangas e a sopa de sua mãe a qualquer tesouro vindo de um homem tão cruel e mentiroso. O escândalo nacional começou a afetar drasticamente as ações da construtora Vila Nova na Bolsa de Valores, provocando uma crise financeira sem precedentes no grupo empresarial. Parceiros internacionais de negócios retiraram investimentos vultosos, temendo a associação de suas marcas com o escândalo de exploração de trabalhadores e perseguição materna. O nome que Henrique tanto tentara proteger e elevar estava agora sendo arrastado pela lama da reprovação social e do ódio público generalizado. No topo de seu escritório panorâmico em São Paulo, ele sentia o peso esmagador da solidão, enquanto o seu império desmoronava sob os pés de uma justiça divina implacável. Henrique passava as noites em claro, consumido por uma angústia que nenhuma dose de álcool ou remédio para dormir conseguia apaziguar em seu peito. Ele olhava para a pulseira azul que João Pedro lhe vendera e sentia uma vergonha lancinante queimar sua alma de pecador arrependido. A imagem do filho o rejeitando era o pior castigo que o destino poderia lhe reservar após anos de indiferença e maldade gratuita. Ele percebeu que o sangue que corria nas veias do menino era idêntico ao seu, mas o espírito da criança pertencia inteiramente àquela mulher que ele jurara destruir legalmente. A saúde de Dona Leonor começou a declinar rapidamente diante da rejeição pública e do fracasso em recuperar o neto para o seio da família aristocrática. Ela não suportava ser o centro das atenções negativas e de ser apontada nas ruas como uma megera sem coração que desprezava o próprio sangue. A mansão de Morumbi tornou-se um refúgio sombrio, onde os fantasmas do passado pareciam sussurrar acusações terríveis em cada corredor decorado com mármore. A velha senhora percebeu que a sua linhagem terminaria em infâmia e esquecimento, pois o verdadeiro herdeiro preferia a pobreza à sua companhia gélida e amarga. O julgamento final sobre a guarda de João Pedro atraiu uma multidão de curiosos e jornalistas para as portas do Fórum Central da capital baiana. Maria Clara caminhava com a cabeça erguida, vestindo uma roupa simples, mas carregando uma dignidade que ofuscava qualquer terno de grife usado pelos advogados. Henrique sentou-se no banco dos réus, com o olhar perdido, sentindo o peso da condenação moral antes mesmo de o juiz proferir a sentença definitiva. Ele sabia que, independentemente do resultado jurídico, ele já havia perdido a batalha mais importante de sua vida por não saber amar o seu próprio filho legitimamente. Durante o depoimento, Maria Clara narrou cada sacrifício que fizera para manter João Pedro vivo e protegido da maldade que reinava na família Vilanova. Ela falou sobre a fé que a sustentou nos momentos de fome e sobre como o amor materno era a única herança que realmente importava. Suas palavras eram carregadas de uma verdade tão pura que emocionaram até mesmo os funcionários mais cínicos do Tribunal de Justiça. O juiz ouvia em silêncio, percebendo que o dinheiro de Henrique não poderia substituir a base emocional e espiritual que a mãe oferecia ao menino com tanta dedicação e zelo. Henrique olhou para o filho, que estava sentado em uma sala reservada, acompanhado por uma assistente social bondosa e atenciosa com seus sentimentos. Ele viu o medo nos olhos da criança sempre que os dois olhares se cruzavam no ambiente tenso daquela audiência judicial decisiva. O empresário sentiu um nó apertar sua garganta e uma dor insuportável invadir o seu coração, percebendo que sua vitória legal seria a destruição total da vida do menino. Ele compreendeu que o amor de um pai não se impõe através de tribunais ou mandados judiciais, mas se conquista através da renúncia e do perdão. O boicote aos empreendimentos da família Vilanova espalhou-se como um rastro de pólvora por todo o território nacional, afetando até as vendas de café premium. As lojas de luxo que exibiam os produtos da família foram alvo de protestos pacíficos, mas extremamente barulhentos, exigindo justiça para Maria Clara. A marca, que antes era sinônimo de sucesso e prestígio internacional, tornou-se um símbolo de opressão social e falta de escrúpulos humanos.
Henrique percebeu que sua fortuna estava sendo devorada pela própria ganância que ele tanto cultivara durante toda a sua vida adulta e egoísta, deixando-o na miséria moral e espiritual mais absoluta. Dona Leonor tentou uma última cartada desesperada, enviando uma proposta de acordo financeiro astronômico para que Maria Clara entregasse a criança e desaparecesse para sempre. O envelope continha um cheque em branco e as chaves de uma propriedade na Europa. Uma tentativa vil de comprar o amor de uma mãe. Maria Clara rasgou os documentos diante dos olhos do emissário da família, declarando que o seu filho não tinha preço e que a alma de sua mãe não estava à venda. A dignidade da lavadeira baiana foi o golpe final na arrogância daquela dinastia que acreditava ser dona do mundo e das pessoas. Henrique teve um colapso emocional dentro do seu carro blindado, chorando como a criança que ele nunca permitira que João Pedro fosse em sua presença. Ele lembrou-se de sua própria infância rígida sob o comando de Leonor e de como fora treinado para ser um robô produtor de lucros incessantes. O magnata percebeu que ele próprio era uma vítima daquela cultura de aparências que agora tentava impor ao seu pequeno e amado herdeiro de sangue. O vazio de sua mansão em Morumbi parecia agora um abismo negro pronto para engoli-lo, se ele não tomasse uma atitude radical para mudar o curso de sua triste história. A força de Maria Clara tornou-se uma inspiração para milhares de mulheres em todo o Brasil que lutavam diariamente pela guarda de seus filhos contra ex-maridos poderosos. Ela recebia cartas de apoio de todos os cantos do país, fortalecendo sua fé em um futuro onde a justiça prevaleceria sobre o poder econômico. O Pelourinho transformou-se em um reduto de esperança, onde a solidariedade humana brilhava intensamente contra as sombras da ganância paulistana que tentava devorar o bairro. O menino João Pedro era o símbolo dessa resistência, crescendo com a coragem de quem conhece a verdade e não teme enfrentar gigantes para proteger quem ama. O juiz chamou Henrique para prestar o seu depoimento final, exigindo que ele falasse sinceramente sobre suas verdadeiras intenções em relação ao futuro de João Pedro. O empresário levantou-se com dificuldade, sentindo os olhos de Maria Clara queimarem suas costas com uma intensidade que ele não conseguia suportar ou ignorar. Ele olhou para suas mãos finas e percebeu que elas nunca haviam segurado nada tão valioso quanto a mão pequena do seu filho acidentado. O silêncio na sala de audiência era absoluto, enquanto todos aguardavam as palavras do homem que detinha o poder de mudar o destino daquela família dividida pela dor. Henrique começou a falar com uma voz trêmula, confessando que sua busca pela guarda da criança era motivada pelo egoísmo e pela necessidade de manter um legado vazio. Ele admitiu que nunca soube ser um homem bom e que a riqueza o transformara em um monstro incapaz de sentir empatia pelo próximo. Suas palavras de arrependimento pareciam sinceras, mas a dor causada ao longo de 7 anos era profunda demais para ser curada apenas com uma confissão tardia. Maria Clara ouvia tudo com lágrimas nos olhos, sentindo que o homem que ela amou um dia estava finalmente começando a despertar de seu sono moral profundo. Dona Leonor tentou intervir na audiência, gritando que Henrique estava louco por abrir mão do direito divino da família Villanova sobre o herdeiro legítimo. O filho, pela primeira vez na vida, enfrentou a mãe autoritária em público, ordenando que ela se calasse e respeitasse a dor que eles mesmos haviam provocado. O rompimento entre os dois foi brutal e definitivo, marcando o fim de uma aliança baseada apenas no poder e no prestígio social de uma casta decadente. A matriarca retirou-se do fórum em meio a vaias da multidão, envelhecida e derrotada pela força da verdade que ela tanto tentara ocultar e destruir. Maria Clara aproximou-se de Henrique e disse que o perdão era possível, mas que o amor do filho teria que ser conquistado com atos, não com leis. Ela reafirmou que João Pedro precisava de um pai presente e humilde, não de um patrão rico que o via como uma propriedade corporativa valiosa. O magnata abaixou a cabeça em sinal de respeito, aceitando que sua jornada de redenção seria longa e repleta de obstáculos quase intransponíveis para seu orgulho. A batalha judicial chegava ao fim com uma lição amarga sobre os limites do dinheiro
diante da grandeza infinita e sagrada da alma humana e maternal. O juiz anunciou que proferiria a sentença em alguns dias, deixando os dois pais em um estado de expectativa angustiante e silêncio reflexivo profundo. Maria Clara voltou para sua casa, carregando João Pedro nos braços. Sentindo que a vitória da justiça estava cada vez mais próxima de sua realidade sofrida, Henrique permaneceu em Salvador, recusando-se a voltar para sua vida luxuosa em São Paulo, até que resolvesse o conflito que ele mesmo iniciara por ganância. O destino estava prestes a fechar o ciclo de sofrimento e glória, preparando o terreno para o capítulo final dessa história, marcada pelo sangue e pela fé inabalável. A manhã soteropolitana trouxe uma claridade inédita para a alma atormentada de Henrique Vilanova, dissipando as trevas de sua arrogância acumulada. Ele observava o mar revolto pela janela do hotel luxuoso, compreendendo finalmente que o dinheiro nunca compraria o tempo perdido ou o amor sincero do filho. A decisão consolidou-se em seu coração cansado com a firmeza de uma rocha, trazendo uma paz que ele jamais experimentara na vida abastada. O magnata caminhou até a mesa de vidro e redigiu a ordem expressa para que seus advogados retirassem imediatamente todas as ações judiciais contra a mulher que tanto feriu. O choque tomou conta da equipe jurídica quando o documento assinado foi entregue nas mãos dos advogados prepotentes que aguardavam ordens para atacar. Henrique não apenas encerrou a disputa humilhante pela guarda do pequeno João Pedro, mas também redigiu uma carta oficial de renúncia à presidência do gigantesco império cafeeiro e imobiliário Vilanova. Ele percebeu que a liderança corporativa havia sido a sua verdadeira prisão emocional, o veneno silencioso que matara a sua capacidade genuína de amar e de sentir compaixão. O bilionário abdicava de seu trono de ouro para tentar recuperar a humanidade que havia perdido pelo caminho. Caminhando pelas ladeiras históricas do Pelourinho, o antigo predador corporativo não usava mais os seus ternos italianos caros, nem ostentava olhar superior. Ele dirigiu-se ao terreno onde a estrutura desabara sobre o seu filho, visualizando um novo propósito sagrado para aquele espaço marcado por tanta dor. Em vez do complexo hoteleiro destinado à elite, o empresário ordenou a construção de um hospital pediátrico de excelência e uma escola moderna para a comunidade carente. O seu patrimônio pessoal financiaria integralmente as obras, devolvendo àquele povo sofrido a dignidade que a sua própria ganância havia tentado brutalmente roubar e destruir. A notícia da retirada do processo e das grandiosas obras beneficentes chegou rapidamente ao casebre simples de Maria Clara. Trazida pelos vizinhos eufóricos e profundamente agradecidos, a lavadeira abraçou seu filho machucado, fechando os olhos e agradecendo silenciosamente a Nossa Senhora Aparecida pelo desfecho pacífico e iluminado daquela guerra assustadora e exaustiva. A raiva que ela havia nutrido contra o ex-marido durante os últimos dias começou a derreter lentamente, substituída pela compaixão pura, ensinada pelas Escrituras Sagradas. A mulher sábia compreendeu que o perdão não apagava o passado doloroso, mas libertava o futuro das correntes do rancor venenoso. Naquela tarde morna, Henrique bateu timidamente na porta desgastada do subúrbio, aguardando com o coração aos pulos a permissão para entrar naquele santuário de paz. Ele não trazia presentes caros, contratos jurídicos ou promessas vazias de uma vida luxuosa que ele mesmo havia destruído no altar do orgulho desmedido. Ao encarar os olhos amendoados de Maria Clara, o homem ajoelhou-se espontaneamente no chão de terra, derramando as lágrimas mais sinceras de toda a sua existência solitária. Ele implorou apenas pelo perdão espiritual de sua antiga esposa, reconhecendo abertamente a sua pequenez diante da imensidão moral e bondosa dela. Maria Clara tocou suavemente os ombros curvados do homem, que um dia fora o amor da sua juventude, guiando-o para que se levantasse daquela posição humilhante. Com uma voz serena que ecoava a sabedoria ancestral das mulheres do Nordeste, ela declarou que o perdoava em nome de Deus e da paz divina. Contudo, ela deixou dolorosamente claro que as profundas cicatrizes impediam qualquer possibilidade de reconstruírem o matrimônio estilhaçado pela ambição implacável. Eles seguiriam caminhos separados,
unidos unicamente pelo compromisso sagrado e inquebrável de zelarem pelo bem-estar, pela felicidade e pelo futuro iluminado do pequeno e corajoso João Pedro. Henrique aceitou a sentença justa com a resignação de um peregrino que finalmente encontra o fim da sua jornada de expiação e redenção espiritual sincera. Ele não exigiu direitos legais, horários de visita rígidos ou a imposição do sobrenome milionário na certidão de nascimento do menino que agora amava. O empresário pediu apenas a permissão humilde para estar presente na vida de João Pedro como um amigo leal, um protetor silencioso que comemoraria suas vitórias sem ofuscar a mãe. Era o sacrifício supremo de um homem que finalmente aprendeu a amar de verdade, abrindo mão do controle e da posse, longe daquela atmosfera de reconciliação divina. O casarão de Morumbi tornou-se a sepultura em vida de Dona Leonor, que definhava afogada no próprio veneno. A velha aristocrata perdeu o contato com a realidade, caminhando pelos corredores escuros, enquanto murmurava o nome de antepassados ilustres que o tempo já havia apagado da memória. A sua fortuna incalculável revelou-se inútil contra a solidão esmagadora e o peso terrível do karma que cobrava cada lágrima derramada por aqueles que ela humilhara. A justiça da vida provou inegavelmente que a verdadeira miséria humana reside na completa ausência de compaixão, amor e caridade genuína. Os anos correram com a suavidade de uma brisa litorânea, trazendo a cura definitiva para as feridas daquelas almas tão intensamente provadas pelo destino. O imponente Hospital Infantil João Pedro foi inaugurado no coração do Pelourinho, tornando-se um farol de esperança e saúde gratuita para milhares de crianças desamparadas da capital. Henrique supervisionava o funcionamento da instituição com dedicação, encontrando na filantropia o propósito maior que justificava a sua existência perante os olhos de Deus. Ele sorria ao ver o filho saudável correndo pelos pátios ensolarados, profundamente grato por ser um mero espectador daquela felicidade inestimável e pura. Maria Clara continuou morando no mesmo bairro humilde, recusando os luxos excessivos e mantendo seus valores ancorados na simplicidade cristã que iluminava os seus passos. João Pedro cresceu cercado pelo amor incondicional da sua mãe guerreira e pela presença discreta do pai protetor, cultivando um coração nobre e incapaz de odiar as falhas alheias. A emocionante jornada da lavadeira bondosa e do bilionário arrependido perpetuou-se como uma linda lenda viva nas ladeiras históricas da Bahia. Aquela narrativa poderosa e inesquecível lembrava a todos que o amor materno é a única força capaz de curar o mundo e trazer a paz.